Hoje nós estamos, então, na nossa quarta lição sobre o livro de Colossenses. E confesso que eu já me perdi nas contas qual é o número da live que a gente está hoje. Há um tempo atrás eu estava contando, né, contabilizando, mas aí a gente começou o estudo de Colossenses, então agora uma nova conta. E nos estudos anteriores, então, é sempre interessante a gente fazer uma breve recapitulação do que foi feito, do que foi dito. Nós aprendemos, então, sobre a cidade de Colossos, vimos em quais condições viviam os colossenses, falamos também sobre, principalmente, né, sobre a igreja cristã de Colossos, o local para onde a carta do apóstolo Paulo é endereçada, por meio de Epáfras, o fundador da referida igreja. Além, então, da parte introdutória, iniciada por Paulo, vimos que a igreja, ela havia, então, compreendido o evangelho de Cristo, e podemos entender também que, por intermédio desta compreensão, aquele povo, apesar das circunstâncias desfavoráveis em que viviam, mantinham esperanças e fé em Cristo. Né? Então, eles tinham esperança em seus corações. Na semana passada, o nosso irmão Augusto, portanto, ele explicou sobre os versos do 9 a 12, momento este em que Paulo expõe ali, ele ora e já expõe as razões e os motivos pelos quais ele estava orando por aquela igreja. Hoje, então, para dar prosseguimento no estudo, ainda no capítulo 1, nós veremos sobre os versos 13 ao 23. Leremos e estudaremos, portanto, com a graça do nosso Pai, dos versos 13 ao 23. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, eu vou dar início, então, à leitura a partir do verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Como já foi estudado, então, nos versos anteriores, o apóstolo Paulo, ao passo que ele ora pela igreja, já faz uma introdução sobre a principal razão que o leva a escrever a carta à igreja. E agora, para uma melhor compreensão, eu convido os irmãos a me acompanharem numa espécie de releitura do cenário que aqui vai ser estudado. Então, vejamos. Primeiro, como já dito nas lições anteriores, e como vocês já sabem, né, Paulo não foi o fundador da igreja de Colosso. E Paulo nunca esteve naquela cidade. Nós vimos também que Paulo, ele estava, naquela ocasião, em uma prisão em Roma, aguardando o julgamento de seu apelo perante o imperador. Considerando que ele encontrava-se numa prisão condicional, ele podia, então, receber visitas, né? Já que ele estava numa prisão que não era ultra restrita. Desse modo, de acordo com estudos, concluímos que Paulo obteve notícias, então ele ficou sabendo daquela igreja, da situação daquela igreja, por meio de Epáfras, que foi discípulo de Paulo e o fundador da igreja de Colossos. E aí, para você continuar comigo, imagine então, para eu fixar melhor assim um estudo, eu gosto de imaginar a cena, né? Então, imagine Paulo na prisão recebendo a visita de Epáfras. Nessa visita, então, Epáfras, ele vai conversando com Paulo e contando a ele tudo aquilo que a gente já estudou até aqui, que não convém eu repetir, né? Então, o que ele contou? Basicamente, que a igreja ia bem, que o povo, né, que os membros, né, eles estavam compreendendo a mensagem do evangelho e por isso eles permaneciam, né, firmes, com esperança. Contudo, apesar destas boas notícias, algumas coisas estranhas estavam entrando naquela igreja, através de alguns mestres, vamos colocar dessa forma, né? Então, aqui, nós já começamos a diagnosticar um problema que estava acontecendo naquela igreja. Epáfras, então, relata a Paulo que tais ensinamentos, ou seja, desses mestres, desses falsos mestres, né, não estavam de acordo com aquilo que Paulo havia ensinado a ele no tempo em que eles caminhavam juntos. No entanto, Epáfras estava com dificuldades para rebater aqueles ensinos. Porque aqueles ensinos, esses falsos ensinos, eles eram um tanto complexos. E a igreja, por sua vez, ela estava empolgada com aquilo. Então, a igreja não estava vendo estranheza naqueles ensinamentos. Então, todos aqueles ensinamentos que estavam sendo pregados, eles estavam sendo colocados e introduzidos ali naquela igreja de maneira muito sutil, uma vez que aqueles falsos mestres, eles faziam com que a igreja acreditasse que aquelas heresias, obviamente que para eles não eram heresias, né, mas que aquilo estava sendo implantado ali era o correto a ser seguido. O intuito de Epáfras, portanto, era o quê? Pedir ajuda ao seu discipulador. Então, Epáfras não estava conseguindo administrar aquela situação. Então, ele pediu ajuda de Paulo. Então, ele contou tudo o que estava acontecendo, a gente vai explorar no decorrer do estudo, e pedir ajuda para Paulo, a fim do quê? A fim de combater aquelas heresias que estavam entrando naquela igreja. Então, Paulo ouve, né, ali o relato de Epáfras, escuta os pedidos do seu discípulo, e então ele, a partir daquilo, ele começa a escrever a carta à igreja de Colossos. E nessa carta, que é o nosso objeto do nosso estudo, né, carta aos Colossenses, os irmãos vão compreender a maneira como Paulo discorre as suas orientações
frente ao relato de Epáfras, no tocante ao que vinha ocorrendo dentro da igreja. Uma coisa interessante de notar é que, no início ali, Paulo, ele já entra rebatendo os falsos ensinamentos. Então, a partir do momento que agora a gente está estudando esse livro e esses versos, a gente vai ter uma compreensão. Então, cada verso tem ali o seu propósito. E, por detrás, muitos dos versos já vão rebater, por mais que diretamente a gente não consiga enxergar isso, mas agora, estudando, a gente vai conseguir ter essa compreensão. E por que a gente não consegue ter essa compreensão diretamente, né? Porque ele não diz assim, Paulo não fala da seguinte forma, olha, quando ele está escrevendo, igreja de Colossenses, fiquei sabendo do seguinte, o Epáfras veio aqui e me falou que está acontecendo aí umas coisas estranhas aí nessa igreja. Então, eu quero falar para vocês que não é dessa forma, né? Percebam que não é assim. Claro, não se fosse nem falaria dessa forma, né? Com essas palavras, mas só para vocês terem uma noção. Ele não começa assim, ele já começa o seu discurso falando a verdade, a única e pura verdade sobre Cristo, que é a única e verdadeira verdade, né? E aqui eu já vejo um ensinamento que a gente pode aprender com isso, uma maneira de lidar com determinadas situações, né? Isso até que eu estou falando, ele nem é objeto do nosso estudo da carta, propriamente dito, mas com esse detalhe, a gente já percebe que Paulo trata de tudo isso de uma forma muito sábia e estratégica. E aplicando isso em nossas vidas, vendo assim que nem sempre nós precisamos dar ênfase àquilo que está errado, né? Nós podemos falar a verdade, né? Deixando que aquela pessoa que está recebendo reflita. Claro, vai depender de cada situação, né? E isso eu fui muito ministrada nesse aspecto, né? Porque quando a gente vê uma coisa errada, e eu sou assim, a gente quer apontar o erro já diretamente, né? Mas a gente pode tentar, começando, mostrar qual é a forma correta, qual é a verdade, né? Como eu falei, vai depender de cada situação, porque dependendo, a gente precisa realmente fazer ali um levantamento, mostrar, fazer a pessoa reconhecer, né? E sobre esse ponto de falar a verdade e de fazer com que a pessoa entenda a verdade, para daí ela ter noção do que é errado, eu queria compartilhar com vocês uma situação que aconteceu, verídico, aconteceu com uma amiga minha. Na verdade, foi a filha de uma amiga minha. Uma filhinha, ela tem uma filha então, a minha amiga, ela tem uma filha de 7 anos, e essa minha amiga, a família dela, ela, o marido e a filha, né, eles são de denominação evangélica, e ela contou que certa vez, ela, o seu esposo e a sua filhinha de 7 anos, eles estavam na casa da mãe da minha amiga, no caso, então, da avó da menina de 7 anos, né? E a mãe da minha amiga, ela é de denominação católica. E o que aconteceu? Ela recebeu na sua casa, eu sei que os católicos, eles têm a cultura, né, tá dentro da doutrina deles, em receber aquelas santas, né, que eles chamam, né, aquela imagem, é como se fosse uma casinha, assim, com a imagem ali, acho que de Maria. Eu não entendo muito bem, né, mas conversando com algumas pessoas que são católicas, né, mais ou menos a gente sabe que aquela imagem, então, representa Maria, e que parece que fica ali na casa daquela pessoa por alguns dias, e aí, em determinado dia lá, tem que eles chamam de novena, né?
Isso até não vejo hoje aqui em Curitiba, mas quando a gente morava na cidade do interior, era muito comum acontecer isso nas casas. Muito bem. O que aconteceu? Então, um dia, eles estavam todos na casa dessa avó, né? E chegou essa imagem. E a netinha perguntou para a avó dela assim: mas, vó, para que serve isso? Né? E o que chamou a atenção da menina é que a avó deixou num balcão na cozinha, né? E a menininha, mas para que serve isso? Por que a avó deixou aqui na cozinha? Né? Poxa, eu queria brincar, né? Na inocência, né? Queria brincar ali com aquela imagem, aquele objeto. E aí a avó dela respondeu assim: não, minha netinha, é que com isso aqui, isso aqui não é de brincar. Essa imagem aqui, essa escultura, né? Lógico, ela não falou isso, ela falou provavelmente Maria. Isso aqui, ela vai abençoar a nossa casa. E a reação daquela menininha, qual que foi? A menina olha, né, na inocência, para a imagem e fala: nossa, uma boneca vai abençoar? E aí a menina sai, pega e sai. Olha para a avó dela, fala isso e sai. Né? Não sei se deu para compreender a ilustração, mas o que eu quero trazer, mostrar para vocês com esse exemplo? Que aqui nós temos uma criança criada, né, nascida num lar evangélico, ela estava sendo conduzida no caminho da verdade. Eu creio provavelmente que nunca foi dito para aquela criança, né, né, de acordo com a doutrina evangélica, que é a nossa, né, não se adora imagem. Eu imagino que isso não tenha sido dito, porque senão aquela situação não teria acontecido naquela casa, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que aquela criança, ela aprendeu a verdade. E pelo fato dela ter aprendido a verdade, né, sobre Cristo, e de que não é necessário haver adoração de uma imagem, ela de cara já percebeu que aquilo não podia ser verdadeiro. Compreendem? Então, por isso da importância de nós nos fixarmos no entendimento da verdade. E o mesmo estava acontecendo com Epáfras. Nesse exemplo, eu também comparo a Epáfras, porque nunca foi dito para Epáfras assim: Epáfras, se acontecer tal coisa, isso aqui está errado. Não. Mas o que aconteceu com Epáfras? Ele aprendeu a verdade. E ele jamais teria percebido que o que estava entrando naquela igreja era estranho se ele não tivesse realmente entendido a mensagem de Cristo. Então, se ele não tivesse aprendido a verdade, ele não teria percebido, né? E outra coisa, ele estaria sendo envolvido com aquelas heresias que estavam entrando, né? Mas, ao contrário disso, Epáfras, ele tinha aprendido sobre a sã doutrina, ou seja, a igreja que busca praticar a verdade, a igreja pura, né, sem ruga, sem mácula, e a palavra de Deus, né, a única que conduz à salvação através de Jesus Cristo. Paulo, portanto, quando discipulou Epáfras, ele então se ateve ao ensinamento completo sobre a palavra de Deus, incluindo a sã doutrina, que obviamente está interligado. Então, ele se preocupou com a teologia. Não fosse isso, Epáfras estaria, como eu falei, entrando na onda daqueles falsos mestres juntamente com a igreja. Ele poderia até estar pensando: puxa, agora a igreja vai crescer, porque aquelas heresias que estavam entrando, estava, como eu falei, empolgando as pessoas, né? Mas não, Epáfras se preocupou com a pureza do evangelho. E isso mostra que, quando ele estava sendo discipulado por Paulo, ele foi atento e sério. Ele se dedicou aos seus estudos. E aqui fica também um alerta para nós, na qualidade tanto de discipuladores, quanto de quando estamos sendo discipulados, para que nós realmente
que a gente não faça as coisas por fazer, porque um dia lá na frente a gente vai se deparar com situações que a gente vai lembrar, puxa, mas aquele meu irmão me ensinou dessa forma, né? Aquela minha irmã me ensinou. Então a gente vai poder caminhar na verdade e não vamos nos deixar ser enganados. E por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, né? Então, a gente precisa estudar, isso a gente não fala da boca para fora. E não pense, porque às vezes a gente acaba se acomodando, né? O fato de nós estarmos na igreja, fazendo coisas boas, né? A gente acredita que aquilo vai nos manter firmes. Mas isso não é verdade. O que nos mantém e nos manterá firmes e constantes é o conhecimento da palavra de Deus. É muito comum, às vezes, ouvir de pessoas de pessoas da igreja, né, mas que não gostam muito de estudar a Bíblia, elas falam, né, na verdade, não só essas pessoas falam, existe essa frase, mas as pessoas usam de forma incorreta, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica, querendo dizer assim, não precisa estudar. Só que não é isso, não é isso não é uma verdade. Nós precisamos sim conhecer a palavra. E aí a gente pode falar, não, mas eu oro, né? Eu não leio a Bíblia, mas eu oro. Agora me diga, como que você vai orar sem conhecer o Deus para quem você ora? Não é verdade? E como que eu vou conhecer esse Deus, se não pelas Escrituras? Então, a oração e a leitura da Bíblia, elas não podem se separar. Ler, estudar, conhecer a Bíblia é consequência inevitável de um salvo em Jesus Cristo. Então, querido, se você está aqui ouvindo, se você é de outra doutrina, né, ou se você ainda não tem esse entendimento, essa compreensão acerca de Jesus, continue conosco nesses encontros. Agora, com certeza, eu creio que se você nunca teve a oportunidade de ler a Bíblia, agora nesses estudos você está tendo, e amém por isso, né? Eu peço em nome de Jesus que você seja tocado, para que você seja um salvo em Jesus Cristo. E uma coisa que a gente precisa também entender é que enquanto a gente estiver nessa terra, nós sempre teremos dificuldade sobre muitas coisas, assim como Epáfras. Veja, Epáfras, por quem que ele foi discipulado? Ele foi discipulado por Paulo, o maior dos apóstolos. E mesmo assim, ele de repente se deparou ali com uma situação que ele não conseguia resolver. Contudo, a diferença é que, apesar de ele estar com dificuldades em rebater aquelas heresias, ele sabia que aquilo não estava correto. Então, vocês percebem? O Espírito Santo mostrou que aqueles ensinamentos eram falsos. E por quê? Porque ele conhecia a verdade. Então, é fácil quando nós estamos ali numa zona de conforto, numa igreja que prega a palavra, isso é maravilhoso, né? Eu posso dizer com a minha família que nós somos privilegiados por isso. Mas no passado, a gente já passou por situações em que, se não fosse pela verdade e pelo Espírito Santo, nós estaríamos no engano, né? E isso é muito importante, não porque, então hoje eu estou numa igreja que prega a verdade, que prega a palavra, então eu não vou passar por esse tipo de situação. Não, a gente precisa também, dentro do nosso pastor mesmo nos orienta, tudo que eu estiver falando, tudo que estiver sendo pregado, confira nas escrituras, né? Então, nós também temos que observar no ambiente em que nós convivemos, se a verdade está sendo pregada, né? Se há algum comportamento de um irmão, de alguma situação que de repente não condiz com a palavra de Deus, será que hoje você, a gente consegue discernir? Às vezes até uma música, né? Uma música que se diz cristã, mas de repente ela traz ali algumas informações que
que não condizem com a palavra de Deus. Ou mais sério ainda mais nesse período de pandemia. Achei que hoje eu não fosse falar da pandemia, mas agora eu estou falando. Que a gente, mais do que nunca, nós estamos buscando, né, pregações pela internet. Nós temos, sim, as pregações expostas pela nossa igreja, mas nem todos têm, né, nem todos congregam em uma igreja. Então, e mesmo nós também ouvimos pregadores de outras, né, de outras igrejas. Então, isso é muito sério, porque às vezes nós achamos que estamos sendo alimentados de algo, e não, mas aquele pastor é um pastor evangélico. Mas você sabe, você consegue discernir se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus? De repente, um livro que você está lendo, será que aquele livro, ele realmente está te orientando? Será que ele foi escrito por um homem de Deus? Ou é só um homem que se diz cristão e, de repente, é um falso profeta? Percebem quanta coisa nós estamos sujeitos? E assim, quando são coisas berrantes, chocantes aos nossos olhos, que ofuscam, a gente consegue perceber de cara que é um falso ensino. Mas o maior problema é aquele que vai se infiltrando e tomando conta do ambiente de uma forma sutil. E aí, quando a gente vê, a gente já está contaminado. Né? Lá em Oséias 4:6, diz assim, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E qual conhecimento é esse? A palavra de Deus e a sua correta e única explicação. Não é correto dizer assim, mas eu interpreto a Bíblia dessa forma, né? O fulano interpreta daquela. Isso não é correto. A palavra de Deus, ela tem uma única interpretação. O que acontece, e é aí que acontecem os erros, é que muitos deturpam a palavra de Deus e fazem uma interpretação e uma aplicação incorreta sobre determinado texto. E a partir disso, que falsas doutrinas são criadas e, infelizmente, muitos acabam sendo enganados. Por isso, nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui, estudar, caminhar com nossos discipuladores, tirar as nossas dúvidas com eles, com os nossos pastores, para não sermos guiados por todo o vento de doutrina, conforme está lá em Efésios 4:14. Então, tudo isso que eu estou falando, eu estou colocando aqui na nossa realidade, mas que diz respeito, está relacionado às heresias que estavam, então, entrando na igreja de Colossos. E agora, falando de forma mais precisa, né, a gente vai esclarecer quais eram essas heresias. A respeito das heresias que estavam entrando na igreja de Colossos, não é possível esclarecer com exatidão, né, o que se passava naquela igreja. Mas nós vimos, né, que quem estava levando eram falsos mestres. Mas, como foi dito, é difícil de pontuar, porque eram falsas informações, assim, muito complexas. Mas poderia-se dizer que estava sendo instalado aqui uma seita naquele lugar. Então, digamos que ali tinha uma mistura do cristianismo, que nós vimos, né, que eles acreditavam em Cristo, mas estava entrando ali um pouco de judaísmo, com gnosticismo, um gnosticismo principiante, vamos dizer assim. Por que principiante? Porque ele não era profundo, ele era mais assim, sutil, misturado ainda com ideias místicas, né? Unido ainda pelo pensamento dualista. Então, quantas coisas estavam acontecendo naquele lugar? Eu vou explicar um pouquinho de cada um. E por que a gente fala assim, mas era complexo? E até aqui que era, imagino que fosse a dificuldade de Epáfras, quando ele levou aquilo para Paulo.
Porque eles não chegaram e disseram assim, olha, vocês não podem acreditar em Jesus. Se eles chegassem dessa forma, opa, peraí, mas eu acredito em Jesus, eu aprendi assim. Mas eles não faziam isso. O que eles faziam? Eles não negavam, aparentemente, a existência de Cristo. Então, eles não negavam a existência de Deus. E nesses casos é muito mais difícil de identificar. Nós vemos hoje muitas igrejas agindo dessa forma, né? Ah, mas lá eles acreditam em Jesus. Tá. E o que mais? Então, era isso que estava acontecendo. Então, explicando um pouco aqui, que a gente falou, então, que estava entrando um pouco do judaísmo, né? Então, aquele comportamento judaizante. Por quê? Porque eles acreditavam, né, aqueles falsos mestres, e eles impunham o quê? Que a igreja se submetesse às leis de Moisés. E eles colocavam aquilo como uma condição de salvação. Então, podemos dar exemplo como a guarda do sábado, a proibição de consumo de alguns alimentos, dentre outras práticas instituídas no judaísmo. Sobre o dualismo, né, talvez são palavras que realmente são palavras que a gente não costuma ouvir com tanta frequência. Então, o que era a visão dualista? Como eu estou falando, eu estou explicando de uma forma assim, para que a gente compreenda, não estou indo de forma profunda, né? Então, dualista, porque eles faziam separação entre o espírito e a matéria. E vejam o perigo disso, né? Isso fazia com que houvesse, eles queriam dar um descrédito da encarnação de Jesus. Porque, ora, então, se o espírito luta contra a carne, como que Jesus encarnado, ou seja, em carne, ele pode também ser Deus? Percebem como é pesado esse tipo de interrogação que eles estavam querendo colocar na mente das pessoas? E a partir disso, já fazia o quê? Uma interferência na própria ressurreição de Cristo. Queriam dizer o quê? Por que Deus ressuscitou Cristo? Né? Afinal de contas, quando Cristo morreu na cruz, ele se tornou um cadáver. E qual que é o valor de um cadáver? Por que Deus, que é espírito, precisaria disso? Se Deus está no nível superior, se está no mundo das ideias, se é espírito, a salvação não é espiritual? Percebe como vai colocando dúvida na mente? Porque exatamente é assim que eles querem agir. Eles querem atuar na mente. Vejam que perigo. E isso já traz o quê? Outros problemas. Porque, né, se a carne, então, é ruim, desprezível, né? Lógico, nós sabemos que quando, né, nós viemos do pó, né? Mas Deus fez o nosso corpo. Algum propósito. Nós temos um propósito para estarmos aqui em carne, não é verdade? E nós sabemos que nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? E aí aqui, só que eles vão deturpando. E mais um problema aqui sobre a carne. Então, o sexo dentro do casamento é a parte suja do casamento. Eu já convivi com amigas e que, de acordo com a religião delas, elas só podiam fazer sexo para ter filhos. E não é assim. Não foi para isso que Deus criou, tão somente. Mas eles diziam que era a parte suja porque envolve corpos. Né? Eu estou falando em relação a casamento. Fora do casamento, nós sabemos que é pecado, é abominável a Deus, né? E aí veja que nesse aspecto ainda dá o quê? A margem para o quê? Para o celibato obrigatório dos padres, crendo que, então, como o sexo é a parte suja do casamento, então, quem está em celibato encontra-se o quê? Num nível espiritual superior. E veja, e aí por aí já continua. Entra também o quê? A perpétua virgindade de Maria.
porque aí o estado de virgem é superior de quem é casado. E aí vai colocando as escalas, né? E dentre tantas outras ideias que a partir desses conceitos absurdos, eles vão infectando a igreja. E isso foi infectando realmente a igreja cristã durante todo o período medieval. E isso tudo foi o quê? Corrigido com a reforma protestante. E, obviamente, teve a sua inspiração tão única pela palavra de Deus, né? Agora, em relação ao gnosticismo, podemos dizer o quê? Essa prática gnóstica, ela diz o seguinte: para que você seja salvo, é necessário que você tenha determinado conhecimento secreto. Porque do grego, gnose significa conhecimento. Portanto, gnóstico é aquele que detém de determinado conhecimento específico. E qual que era a revelação que fazia com que eles defendessem essa tese do gnosticismo? Que esse tal conhecimento secreto, estou colocando entre aspas, ele não havia sido dado aos apóstolos. Vejam só, né? Então, Deus não deu essa revelação para os apóstolos. E aí eu fico pensando, né? Puxa, será que Deus esqueceu? Será que Deus fez a Bíblia, fechou a Bíblia e falou, meu Deus do céu, esqueci daquele negócio. Então, vou inventar aqui, vou pegar umas pessoas lá e vou fazer isso aqui. Né? Você está debochando de Deus quando você fala isso. Mas era isso que eles diziam. Eles diziam que Deus tinha guardado aqueles ensinamentos para esses mestres, que então estavam levando agora esse novo conhecimento da tal gnose salvadora. Senhor, isso é muito grave, né? Que gnose era essa? É de que, então, mais ou menos explicando para vocês como é que eles ensinavam, né? De que existe entre nós e Deus, existe uma espécie de pleroma, um espaço, uma plenitude ocupada por seres celestes. Então, aqui estamos nós, aqui está Deus, e aqui estão esses seres, anjos, que têm nomes de íons, ou rudimentos deste mundo, e que precisam ser pacificados por nós, se nós quisermos chegar até Deus. Então, essa é a ideia que eles estavam ali oferecendo àquela igreja. Então, se você quer chegar até Deus, você precisa. 2 pontos, né? Além de crer em Jesus Cristo, guardar a lei de Moisés, né? Mortificar o corpo, porque é a prisão da alma, adorar os anjos, e com isso, você vai fazendo tudo isso, você vai ascender e chegar à plenitude. Este era o ensinamento. Estas eram, portanto, as ofertas destes falsos mestres à igreja de Colossos. Acrescentando assim, né? E aí eles chegavam dessa forma: olha, nós sabemos que Epáfras, o discípulo de Paulo, ele ensinou sim a vocês que a salvação veio por meio de Jesus, vem por meio de Jesus Cristo. Sim, isso é verdade, nós não vamos negar isso, mas isso é só o começo, né? Ainda você precisa fazer isso. Então, se a gente quisesse aqui conversar mais, teria uma série de coisas que nós poderíamos acrescentar, né? E por que Paulo faz questão, então, de elogiar, quando a gente já viu, né, a gratidão manifestada por aquela igreja, como nós vimos nos versos anteriores? Paulo faz questão de destacar que a igreja, ela tem o coração grato justamente para reforçar que eles realmente têm todas as razões do mundo para serem gratos.
gratos, não ingratos, para serem gratos, uma vez que estão salvos em Jesus, rebatendo com isso que simplesmente por esse motivo eles não precisam de mais nada, né? Que eles já estão satisfeitos. Então, o Paulo ele elogia, ele fala: olha, vocês, eu vejo que vocês são uma igreja grata, vocês manifestam amor, e isso tudo por quê? Porque vocês têm Jesus. Então, vocês não vão ter apetite para qualquer outra oferta ou alimento estranho, uma vez que Cristo é suficiente. E aqui nós vemos, né, que cristãos satisfeitos, eles não necessitam de novidades. Isso é muito importante. Cristãos satisfeitos, eles sentem-se abastados, abastecidos, fortalecidos, porque a verdade salvadora de Jesus Cristo basta. Por isso, amados, se às vezes você se sente desanimado em relação à sua igreja, saiba que a sua igreja, ela não precisa trazer nenhum espetáculo para te animar. Se isso está acontecendo com você, busque ter mais momentos a sós com Jesus, com a leitura da palavra, né? Porque às vezes a gente só vai na igreja no domingo, agora a gente nem está indo, né? Mas só vê ali na internet e tal. O que acontece? A gente padece. Ninguém fica sem comer durante a semana. Alguém aí come só no domingo? Ninguém. Então, Paulo, então, ele está enaltecendo Colossos pela gratidão, fazendo menção que a suficiência de Cristo. Vocês devem estar pensando aí, né? Nossa, mas qual verso que ela está falando? Eu tô explanando tudo isso porque é a partir dos versos que a gente vai estudar, e eu olhando aqui a hora, eu já vi que não vai dar tempo. Se eu for continuar, a gente vai passar muito, e aí eu acho que não é legal. Então, eu vou fazer uma conclusão aqui, e depois eu combino, né, com Augusto, como que a gente prossegue. Mas, então, tudo isso que eu expliquei para vocês é para esclarecer, e eu já vou prosseguir, apesar de não conseguir concluir, eu vou fazer o fechamento, né, do que a gente viu até agora, que nos versos 13 e 14, então, Paulo, ele prossegue rebatendo aos falsos ensinamentos, né? E eu vou ler aqui com vocês novamente, 13 e o 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele quem? Deus. Deus nos libertou, né? E esse libertar significa o quê? Atraiu para si, ou resgatou de quem? De Satanás. Portanto, nos livrou das trevas e nos conduziu ao reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, Deus, ele nos lavou. Não fosse pelo sacrifício de Cristo, estaríamos condenados à morte eterna. Redenção é o mesmo que libertar mediante o pagamento de um resgate. Então, Cristo pagou um preço pelo nosso resgate. Veja, nós estávamos sequestrados por Satanás. E o sangue de Cristo pagou e nos levou de volta para o Pai. Portanto, nada mais precisa ser feito. Não há necessidade de mortificar a carne. Não é necessário buscarmos um poder superior, né? Como estava sendo introduzido naquela igreja. Cristo é suficiente. Basta, Cristo nos basta. E eu vou encerrar por aqui, né? Como eu disse, nós teríamos mais versos para estudar hoje,
Mas eu vou deixar esse registro para vocês, então, de que Cristo já fez o que precisava ser feito. E se nós estamos em Cristo, se nós somos salvos em Cristo, nós não precisamos fazer mais nada, porque a salvação, o Espírito Santo que habita em nós, ele já, a consequência será a obediência a Cristo. Nós vamos odiar o pecado e vamos adorar tão somente a Deus. Então, seria isso para essa noite. Eu vou orar para a gente encerrar e daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho, tá bom? Pai de amor, nós queremos apresentar mais uma vez esse tempo aqui a Ti, pedindo que o Senhor receba, Deus, como um ato de gratidão a Ti. Eu creio, Deus, que foi dito até aqui, porque era até aqui que o Senhor queria que fosse falado. Perdão, Senhor, se falei a mais do que devia, mas eu peço, meu Deus, que tudo aquilo que eu, porventura, me equivoquei, que o Senhor venha transformar em perfeição nos corações daqueles que aqui estão. Eu peço, Deus, que o Senhor continue com a nossa noite, conduzindo-nos, Senhor, para darmos prosseguimento nesse estudo, Deus, que tem sido tão maravilhoso e tão edificante para as nossas vidas. Que possamos, Deus, permanecer em Ti, gratos, Senhor, e satisfeitos, porque o que o Senhor fez e o que o Senhor faz por nós, basta. Gera em nós corações gratos, Pai, que possamos explanar isso, meu Deus, que possamos viver isso todos os dias. Eu peço por cada família aqui representada, eu oro, Deus, por esse final de semana, colocando as nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.